e abençoando a sua vida, com a missionária Milka Tavares. A Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Ele que manda e não é mandado, Ele que faz e age. Tira do esterco, do lodo e exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes no trono de glória. Porque dele são os alicerces da terra e sobre ele colocou o mundo. Amém? Que eu desça, meu Jesus, apareça e que o seu nome seja glorificado. Já estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Para quem não acompanha ainda, está me vendo aí pelo YouTube, pode colocar Rede Rádio Mais Vida na lupinha do YouTube, vai nos encontrar ao vivo, também pelo meu Instagram, tá bom? Vamos lá, dá glória a Deus misturado com aleluia. 1 Reis, capítulo 18, e os versículos 16 em diante. Eu tô com o óculos para pegar ainda hoje, deu um probleminha no meu óculos, mas a gente vai lendo aí e vai trazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. O tema é: és tu o perturbador de Israel? 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 em diante, diz assim: Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também aos 450 profetas de Baal. E os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe um mensageiro a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém o povo lhes não respondeu nada. Aleluia. Esta frase, és tu o perturbador de Israel, está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, que lemos. Foi dita pelo rei Acabe ao profeta Elias, acusando pela seca e a crise do reino, pois ele profetizou que não haveria chuva conforme a sua palavra. Elias, quando respondeu que o verdadeiro perturbador era Acabe e a sua família, por abandonarem a Deus e seguirem a Baal, causando desobediência, a sua mãe Atalia saiu matando aos primogênitos, e começaram eles a seguirem a Baal. Quando eles estavam causando ali aquela desobediência, aquele caos espiritual na nação, Elias era o profeta que Deus usou naquela época para isto. E um dos pontos chaves desta pergunta, és tu o perturbador de Israel? É a inversão de culpa, né? Acabe, ele era um líder iníquo, influenciado por Jezabel, e tentou transferir ali a culpa dele para essa crise espiritual que ele causou e física para o profeta que denunciava o pecado. A Bíblia diz bem claro que quando Acabe estava com esse tipo de atitude, agindo desta forma, fora da vontade de Deus, ele estava desobedecendo a Deus e era muito envolvido por palavras de terceiros. Jezabel conseguia fazer com que o próprio Acabe agisse conforme a sua vontade. Atalia, sua mãe, deu conselhos para que ele matasse de forca, na forca, o Mardoqueu, inclusive construindo uma forca gigante para que toda a cidade visse. Então a pergunta era: és tu o perturbador de Israel? A definição de perturbador
Elias aponta que não é quem prega a verdade, denuncia o pecado que perturba, mas sim quem abandona os mandamentos do Senhor e segue outros deuses, Baalaíns. No caso, eles estavam atentados, estavam olhando, ouvindo, atendendo à vontade de Baal. O confronto ali no Monte Carmelo, Elias desafia a Acabe a reunir os povos, a reunir os profetas falsos, para provar quem é o verdadeiro Deus, focando na restauração da aliança com o povo. Na aplicação atual de hoje, nós vemos que a verdadeira perturbação surge quando vem a corrupção. Surge na corrupção tanto material quanto espiritual, e a fé sacrificial é vista como inconveniente por aqueles que vivem na carne. Porque há quem diga que eu não preciso mais me abdicando de certas coisas. Deus me conhece, Ele me aceita como eu sou. Mas se você for à luz da Bíblia, você for conhecedor da palavra, ou você procurar saber qual é a vontade de Deus, você vai entender que Elias usou a sua coragem para confrontar o poder secular maligno e a responsabilidade da liderança que estava em decadência de uma nação ali toda, para colocar em queixa o poder do Deus que ele servia. E a pergunta de Acabe era esta: és tu perturbador de Israel? Perturbador, a Bíblia revela que a verdadeira fidelidade de Deus confronta o pecado. Estabelece aí para tirar aquele comodismo espiritual. E é claro que quando você vai tirar o comodismo, sair da mesmice, mudar de atitude para agradar a Deus, isso vai gerar um choque inevitável entre a cultura, a política, a religiosidade, a hipocrisia ao redor. Muitos querem basear sua fé, a sua crença em qualquer coisa deste mundo. Muitos querem basear sua fé, a sua crença no seu dinheiro, no seu entendimento, no seu intelecto, no seu estudo. Mas nós precisamos cada vez mais entender que perturbador, que o próprio Acabe pergunta: és tu perturbador de Israel? O perturbador real é aquele que fica com raiva de quem levanta a pregação da verdade. Ora, irmão, pregar a verdade não é fácil. Falar palavras que massageiam o ego. Falar palavras de um terreno que você vai ganhar, de uma casa que Deus vai te dar, um comércio que Ele vai entregar na tua mão, chaves e mais chaves. Não é que eu não creia, porque eu creio. Quando eu profetizo, pego o teu malote, eu falo de salvação, de cura, de dinheiro, de posses. E eu quero, viu, desejo uma casa no sítio, quem sabe, com piscina. Uma casa de praia. Quem é que não quer, irmão? Isso aí eu vou ser hipócrita se eu não disser que não quero. Mas não é só isso. Nós somos pregador do evangelho, e quando pregamos a verdade, que vamos de encontro ao pecado, falando que alguém está fora do altar, falando que alguém desagrada a Deus, falando que alguém tem sido iníquo, que alguém tem sido ladrão, que alguém tem sido mentiroso, que alguém tem sido falso, que alguém tem usado o altar de engano, a gente entende que quando vamos pregar a verdade, vamos atingir muita gente. Mas é bem verdade, irmã Sara. Vou colocar seu filho aqui no caderno de ouro, no caderno de oração, para que Deus venha tomar direção dessa cirurgia. É bem verdade que quando nós... E ele tem apenas 3 meses, esse filho da nossa irmã Sara Cardoso. É bem verdade que quando nós confrontamos o pecado, nós vamos querer tirar alguém do comodismo. Nós vamos querer tirar alguém de um erro espiritual. Nós vamos querer tirar alguém de uma coisa que não agrada a Deus. Então, automaticamente... A religiosidade tem que ser quebrada. A hipocrisia, porque às vezes alguém se acha melhor do que alguém, porque vai à igreja todo dia, porque ele está numa comissão, porque ele ou ela dirige um ciclo de oração, porque é maestrina. Isso aí não vai te mostrar mais capacitado de que outro irmão. Isso é apenas um cargo. Você está desenvolvendo aquilo para que você foi chamado. Mas se você anda no engano, na mentira, no erro, algo que desagradável a Deus, e Deus usa alguém, quase ninguém quer receber. Algumas pessoas só querem
mensagem, irmã Deta. Só querem mensagem que massageie o seu ego. Só querem mensagens que façam bem ao seu ego. Os perturbadores, segundo a teoria do mundo, a lógica do mundo, na verdade, são os restauradores da verdade divina, do que agrada a Deus. Perturbadores da linguagem do mundo são aqueles que pregam o evangelho todo dia, que saem no domingo, que bate nas portas, que vai pregar porta a porta, que faz um culto relâmpago, que faz uma cruzada, que prepara um culto de ações e graças. E esse aí, tido como perturbador pelo mundo, é aquele que está restaurando a verdade divina. A Bíblia está repleta de mulheres que são movidos, mulheres e homens que são movidos pelo cuidado, pelo zelo inegociável da verdade, da justiça de Deus. Eles tornaram-se um problema para o sistema estabelecido. Faz-me lembrar de Daniel. Todo mundo estava lá, ele era um dos 3 principais sátrapas, vereadores, presidentes da época, governadores, mas Daniel não se sujava, ele não se corrompia com os manjares do rei. Daniel se mantinha numa vida de oração, a Bíblia diz 3 vezes ao dia, de janelas abertas para o reinado. Ele estava de joelhos dobrados quando foi criado um edito real para prejudicar Daniel, para que ele deixasse a sua prática. Mas quando veio aquele edito real que jogava alguém na cova dos leões, ele não quis saber da consequência. Ele volta a orar ao Deus vivo, porque para ele era mais importante estar na verdade, adorar o Deus vivo, de que cair na mão dos homens, como disse Davi. Eu prefiro cair na mão do meu Deus, de que cair na mão dos meus inimigos. Tem 4 personagens da Bíblia que eu queria falar aqui, que perturbaram o ambiente onde eles estavam por causa da sua fidelidade ao Senhor. Amós foi um. Foi o pastor que perturbou a elite e o templo oficial. Amós não era profeta de profissão. Ele era um simples pastor de ovelhas e colhedor de figos. Figos bravos da região de Tecoa. Deus o enviou ao reino do norte de Israel em uma época de grande prosperidade econômica, mas de terrível injustiça social e podridão religiosa. Qual foi a perturbação? Amós começou a denunciar a hipocrisia dos ricos, que esmagavam os pobres e praticavam uma religiosidade de fachada. Suas palavras começou a incomodar tanto que o sacerdote oficial do rei, Amazias, mandou uma mensagem ao rei dizendo: Amós está conspirando contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Está em Amós capítulo 7 e 10. E o choque que vem quando você prega a verdade, Amazias tentou expulsar Amós, dizendo que para ele profetizar em outro lugar. Amós perturbou a falsa paz da nação ao revelar que Deus não aceita cultos de quem oprime o próximo. Se você é um opressor, você vive pisando no próximo, alguém que é pobre. Se você é aquele que oprime o pobre, se você é aquele que está fazendo mal como Acabe, você é o verdadeiro perturbador. Está na igreja, ele se acha elite porque ele é uma grande liderança, começa a pisar a irmãzinha, o irmão, misericórdia. Não é assim, irmão Alisson Lima? Começa a pisar, meu pastor. Começa a pisar as pessoas. Miqueias foi o segundo perturbador que a Bíblia relata. Filho de Imlá. O profeta que perturbou a unanimidade da política. Não confunda com o autor do livro de Miqueias, este Miqueias que aparece em 1 Reis 22. Os reis de Israel, Acabe, de Judá, Josafá, queriam guerrear contra a Síria. Acabe reuniu cerca de 400 profetas, que em coro disseram exatamente o que o rei queria ouvir.
Vá que Deus te dará vitória. Qual foi a perturbação que Miqueias trouxe? O rei Josafá desconfiou daquela bajulação e pediu ao profeta do Senhor. Acabe respondeu: ainda há um homem, mas eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Esse homem era Miqueias. Quando chegou, ele não se intimidou e revelou a verdade, dizendo que a batalha seria um desastre. Misericórdia. E outros profetas estavam sob influência do espírito, de um espírito mentiroso. Estavam querendo dizer que ia ter vitória, e o profeta do Senhor dizia que ia ser um desastre. Quem quer ouvir uma palavra contrária, e ainda mais quando é de desgraça? Ninguém quer. Então o choque foi esse. Miqueias perturbou a falsa harmonia que havia ali no consenso político dos 400 profetas. Ele chegou a levar uma bofetada no rosto. Foi jogado na prisão, a pão e água por ordem do rei. Mas sua profecia se cumpriu exatamente como foi dito. Quem tem a boca usada por Deus não tem medo dos falsos profetas mentirosos. Como é difícil, meu pastor Alisson Lima, pregar a verdade. Ele está dizendo aqui a verdade. A irmã Deta está dizendo: glória a Deus, que palavra forte. João Batista foi um que trouxe a perturbação no palácio e no deserto. João Batista pregava arrependimento no deserto da Judeia. Ele não usava roupas finas e não frequentava círculos da alta sociedade, mas arrastava multidões para o batismo, como está em Mateus capítulo 3. E qual foi a perturbação de João Batista? João não poupou ninguém. Chamou os líderes religiosos de raça de víboras. Meu Deus. Eita. E o mais grave para a época, confrontou esses líderes religiosos e confrontou diretamente o adultério. Olha, no governo de Herodes. Antipas, que havia tomado a mulher do próprio irmão. Misericórdia. E João dizia abertamente: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Imagina um rei ouvir de um profeta que nem roupa fina vestia. Vamos dizer, um profeta com a roupa chinfrim, uma roupa rasgada, uma roupa de um pano que não era um pano bom, né? Aí está o choque. A fidelidade de João Batista à lei moral de Deus perturbou a vida de luxo e a devassidão do palácio. Por não negociar a verdade para agradar os governantes, é claro que causou perturbação. Aí ele foi preso e posteriormente decapitado por capricho de Herodias. Irmãos, quando isso acontece, o profeta entende: eu tenho que falar a verdade. O quarto que eu queria separar aqui, Jeremias, o profeta rotulado como traidor da pátria. Jeremias era conhecido como o profeta chorão. Jeremias profetizou durante os últimos anos do reinado do reino de Judá, antes da invasão da Babilônia. Os pais estavam mergulhados na idolatria e em alianças políticas corruptas, ou seja, ele já estava dando a profecia contra a própria família. Meu Deus, qual foi a perturbação que Jeremias causou? Enquanto os líderes e falsos profetas pregavam paz, incentivavam a resistência militar, Jeremias trazia a palavra dura de Deus. A cidade será destruída por causa do pecado. Meu Deus. E a única forma de sobreviver seria rendição aos babilônicos. Jeremias 38. Qual foi o choque que Jeremias causou para o mundo sendo perturbador? Que na verdade quem era perturbador da verdade divina eram eles, mergulhados no adultério, na mentira, no roubo, na falsa paz. Para os generais e governantes da época, a mensagem de Jeremias parecia traição, derrotismo. Meu Deus, a hora já se foi, vou encerrar.
É assim, quando Jeová nos toma na palavra, a gente fica sem tempo. Eles disseram ao rei: morra este homem, pois ele desanima os soldados. Ele não busca o bem para este povo, mas o mal. Jeremias perturbou o ufanismo, cego daquela nação. Foi jogado em uma cisterna lamacenta e passou a vida sendo rejeitado. Ei, presta atenção. Ainda teve aquele que eu citei agora há pouco, Daniel, que não se rendeu a nenhum reinado que ele participou. Ele passou em 4 reinados e continuava fiel. Elias, que não cedia à vontade de Acabe. Estevão, que foi apedrejado. E o maior dos exemplos, que foi Jesus, que não cedia ao capricho do tempo, que não ia de encontro às leis, mas ainda assim era tido como perturbador. Teve alguém que expulsava Jesus da cidade, mandava que ele se retirasse, chamava ele de Belzebu, chamava tanta coisa com Jesus, mas Jesus veio para trazer a mudança. Eles não queriam os caos, e ainda eles colocavam expostos os pecados ocultos, e a perturbação que o mundo dizia era porque revelava o seu pecado, a forma de pecado, injustiça, apostasia. O profeta apenas estava acendendo a luz, mas ele já era tido para ser preso, ser tirado do foco. A quantos, se pudesse, já teria arrancado a tua garganta? A quantos, se pudesse, já teria te matado, te engolido vivo, como diz Davi em um dos seus salmos? O preço da fidelidade costuma ser o quê? A solidão e a perseguição. Parece que nunca, acho que nunca, vou dizer nunca, vou dizer parece. Nunca quem é fiel a Deus vai deixar de ser perseguido e viver só. Nem tem amigo. Ele é até armador de tenda, mas não consegue manter amigo, porque o amigo, se tiver em pecado e ele abrir a boca, já causa situação no sistema. Já quer silenciar a voz. Já quer ter raiva porque incomoda, a consciência dele começa a dizer a verdade, o que ele está dizendo, mas eu tenho que tirar ele da minha frente, porque ele está pregando a verdade e eu estou frio, eu estou vazio. Aleluia! Os sinais disso, irmão, a Bíblia diz que para quem crê tem sinais, mas tem sinais também de quem que está fora da vontade de Deus. É uma frieza espiritual. Grita, mas não tem unção. Prega, mas ninguém sente nada, porque ele está vazio, tinindo como um sino, fazendo barulho. Eu não sei nem o nome que se dá o barulho do sino. Badalar, né? O badalar, eu acho que é isso, do sino. Fazendo barulho, mas não tem unção, não adianta. Não tem aprovação de Deus. E não adianta aplauso dos homens, alguém dizer que você anda bem, e a igreja ficando vazia. Aqueles que te acompanhavam indo embora, aqueles que te ajudavam indo fazer outras coisas. Meu Deus, sem aprovação de Deus não adianta aplausos humanos. Reveja o seu altar. Reveja como está a tua fidelidade com Deus. Confronte a injustiça social como Amós. Seja coragem contra a maioria como Miqueias. Seja a defesa da moralidade como João Batista. Pregue a verdade, confronte a injustiça social, mesmo que isso te custe cair na cisterna. Faça defesa da moralidade e seja decapitado como João Batista. Pregue a verdade e cause impopularidade com alguém. Mesmo que seja desafiador nos dias de hoje, irmãos. Tem crente que está se acostumando com mimimi, com alguém alisando o ego, com alguém tratando como se fosse normal o pecado. Alguém peca, vem um, bota o paletó em cima, tá tudo certo. Se fosse um tocador, um irmão que frequenta a igreja, estava excluído para sempre. Mas como ele tem muitos likes, ele é conhecido, ele traz multidões, aí o pecado pode. Misericórdia. Seja impopular, mas seja contra o pecado. Eu vou encerrar porque a hora já se foi. Deus é contigo. Deus é contigo. Lembra de um tempo quando você era contra tudo
E os que andavam contigo diziam: mas o pastor fulano é muito quadrado. Mas a dirigente fulano é muito chata. Mas o pastor Heraldo Tavares só fala a verdade. Só prega contra desenho, só fala contra as coisas erradas. E só atrai o ódio, a impopularidade. Mas vai ter lugar lá na glória. Você está falando a verdade divina. Não tem que ter medo. Levante a sua cabeça. O comando está vindo lá da glória. E o Senhor está dizendo a você: deixe você se tornar impopular. Ninguém querer andar contigo. Ninguém querer as tuas conversas. Porque tu só fala de mim, das minhas coisas. Mas uma coisa é certa aqui. Tem lugar para você. Aqui vai ter coroa. Aqui vai ter banquete. Aqui vai ter recompensa. E como diz Esteve Jacinto, valeu a pena. Eita! Valeu a pena! Jeová está contigo. Está cá e chama-te para tu se levantar. Eu quero encerrar agora me dizendo algo. Coloca a mão no teu coração aí onde você estiver. Repita essas palavras comigo e diga assim: Senhor, eu não quero ser conhecido como um bajulador, como alguém que massageia o ego de Gamaliel, como alguém que se curva como os 400 profetas falsos de Baal. Eu quero ser chamado de perturbador de Israel. Contudo, que eu te agrade, que eu faça a tua vontade e que eu diga a verdade. Que o Senhor coloque esta palavra no teu coração.